ainda muitos desafios para projetos de pagamento de serviços ambientais, porque muitos dos projetos trabalham com a restauração florestal e, por exemplo, ao estimular o uso da terra, estimula a restauração de matas ciliares. Isso demanda recursos de R$10.000 por hectare. A restauração de 1 hectare é muito alta, ainda nem sempre todas as restaurações vinham, etc. Então, é muito complicado de achar recursos para isso, os projetos dependem de recursos de investimento muito altos. São projetos que têm diversos atores lidando, alguns no monitoramento, alguns lidando com os produtores na ponta, governos, ONGs. São projetos muito complexos e que têm, por isso, um custo de gestão compartilhada muito alto. Eles têm muita dificuldade ainda de implantação de sistemas de monitoramento de serviços ambientais. Ainda é muito complicado de definir qual é o serviço ambiental, as relações do uso da terra e como isso influencia o serviço ambiental. Você precisa de bases históricas de dados muito longas, né? Então, hoje, ainda é difícil de achar projetos que conseguem demonstrar a mudança do uso da terra. Quer dizer, eu acho que não me vem à cabeça nenhum que mostra a mudança ao longo histórica no uso da terra e como que isso influenciou a qualidade da água, por exemplo. E as regulamentações ainda são incipientes, né? Não são poucas, são incipientes, acho que aqui. Mas as perspectivas é de que haja cada vez mais interesse por sistemas de pagamento de serviços ambientais e como havia falado anteriormente, a minha perspectiva o sistema de pagamento de serviços ambientais é um instrumento econômico. Mais do que um instrumento de mercado, ele é um instrumento econômico, que visa alterar a rentabilidade das atividades, e ele tem que ser um instrumento, como um instrumento de gestão ambiental, que seja mais interessante do que outros instrumentos. Ele tem que ser colocado na análise para que se veja qual instrumento é mais interessante, em qual contexto e qual usar. Ele não é para ser em todos, ele não vai ser usado em todos os contextos. Contexto de custo de alto custo de oportunidade com alta biodiversidade que precisa ser preservado, não vai ser solucionado com o sistema de pagamento de serviços ambientais, porque o custo seria muito alto. Então, acho que essas são algumas reflexões, mas de qualquer maneira há um interesse crescente por esses temas. Eles ainda são muito incipientes, então essa questão do pagador, de você tratar de bens públicos, a gente lida com os projetos pilotos. A gente tem 14 projetos piloto na Mata Atlântica. E aí, nas nossas discussões, a gente fala, putz, a gente não consegue convencer o pagador a pagar. Isso é intrínseco aos serviços ambientais. Isso ele é intrínseco, né? Por tudo aquilo que a gente discutiu hoje no começo. Então, não adianta falar, a gente vai esperar que alguém vá pagar assim, de livre e boa, espontânea vontade. Não vai. Então, tem todo um processo de convencimento, de demonstrar qual é o benefício, por exemplo, no caso do pessoal lá do Recife, né? Qual o benefício dessa unidade de conservação? Quanto vocês estão economizando de tratamento da água em comparação com a outra bacia, pelo fato da unidade de conservação estar ali? Olha o grande benefício. Provavelmente, né, é difícil convencê-los de pagar por todo o benefício, mas talvez eles possam contribuir com um pouco a mais do que menos que eles investiriam para uma planta de tratamento, mas a mais do que é necessário para a manutenção do parque. Então, isso tem que se ponderar também ao refletir sobre os sistemas. Então, aí eu entrei nessas grandes dificuldades de envolver pagadores, por um problema intrínseco aos serviços ambientais, e os mercados ainda em desenvolvimento, mas a tendência é desenvolvimento rápido. Principalmente os mercados para a biodiversidade, né? Então, se a gente voltar ali no levantamento, a gente levantou 5 projetos de biodiversidade, mas só um está em estágio de implementação, os 4 outros estão em estágio de articulação. Oi? Qual que é esse? Esse em implementação? Foi mal. Depois você ganha o livro e consulta. Vou ganhar o livro? Então foi bom.
Agora não vem a cabeça, mas precisava mais um tempinho. Mas eu ganhei o livro, então valeu. Já. É. Mas há outros projetos, por exemplo, também de distribuição de recursos, acesso a recursos à biodiversidade, de ABS, por exemplo, da Natura, que paga de uma forma para a conservação da biodiversidade, né, que já vem implementando iniciativas de pagamento pela proteção da biodiversidade, a partir de práticas de uso do solo que eles consideram que garantem a proteção da biodiversidade, que seria uma forma de implementar o ABS, né, que não estão aqui no estudo, mas que já estão em desenvolvimento. De qualquer maneira, ainda é muito difícil, porque é difícil, como você levantou, Hugo, né? É muito difícil de definir qual é o benefício de uma determinada espécie ou da biodiversidade em si, é difícil esse convencimento, é difícil fazer o pagador. Mesmo o exemplo que eu dei de direitos de bioprospecção, aquele da Merck, é um projeto super pequenininho, a prospecção numa área pequenininha, a bioprospecção não precisa ser numa área tão grande, a preservação da biodiversidade. Então, demonstrar a importância da manutenção de grandes áreas preservadas ainda precisa ser desenvolvida para que se estimule mais esse mercado, essa demanda para se preservar a biodiversidade. Mas, a meu ver, eu acho que a forma mais efetiva de pensar a proteção da biodiversidade é definir, como o Código Florestal define, 20% ao menos, e depois, a partir dessa regulamentação, chegar a tentar buscar aqueles que atingir mais, você consegue fazer um mercado e você, pelo menos, chega no nível macro ao mínimo de biodiversidade a ser preservada. Porque a demanda voluntária por preservação da biodiversidade vai ser muito difícil que ela venha a garantir pagamentos que sejam suficientes.